Continuando a vida de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paramos no momento em que José estava sofrendo e oferecendo as lágrimas de Jesus ao Pai. Ele disse: ó meu divino Redentor, meu Salvador, para de chorar e coloca em mim a tua dor. No teu José, eu que tenho que chorar, porque eu sou o culpado e você não é. Você é inocente. Então José ofereceu ao Pai Divino as lágrimas do seu Jesus, assim instruído pela Divina Mãe, em reparação pelas ofensas que Jesus recebeu do mundo. Então, quando o seu Jesus era pequeno e ele chorava, ele também chorava para a Divina Mãe. O aflito José olhava para eles com compaixão. Quando Jesus chorava e ele via que chorava para a Divina Mãe, o aflito José olhava para eles com compaixão, como se procurasse consolo e pena deles. Esses olhares feriam o coração do nosso José, que queria consolar e não sabia como, e teve vontade de lhe destruir o coração, pelo que, dirigindo-se à sua esposa, disse-lhe que procurasse compreender a sua vontade, o que ele queria e o que podia fazer para o consolar. Ele perguntava para Nossa Senhora que ela procurasse ajudá-lo a compreender a vontade divina do menino, o que o menino queria para que ele pudesse o consolar. E a Mãe Divina, que já sabia de tudo, disse-lhe que o seu Pai Divino fosse conhecido e amado por todas as criaturas. Então, que esse era o desejo e a vontade principal de Jesus, que o Pai Divino fosse conhecido e amado por todas as suas criaturas. Então nosso José se acendeu com um desejo mais vivo de que todos amassem seu Deus. E dado título a uma coisa que ele podia não fazer, juntou-se à sua esposa, para louvá-lo em nome de todos, que agradou muito ao divino menino. Então ele se acalmou e saíram de orando. Então fez sinal de querer isto nos braços da Divina Mãe, que o tomou com muito amor, acariciou-o e apertou-o no peito. E então ele estava nos braços do seu José, e ele também o acariciou e apertou contra o peito. E naquele ato, ele chorou pela felicidade que provou, e disse-lhe quanto o queimou e quanto o sacudiu, que ele forneceu para que ele não se afligisse tanto, e que poderia suportar, e dizer-lhe: eu quero sofrer a sua dor. É isso. E com lágrimas de dor, ele perguntou a Nossa Senhora qual era agora a causa de Jesus estar naquela posição. E ela toda aflita disse-lhe que ele se oferecia ao Divino Pai, pronto para sofrer o que o Pai quisesse pela salvação da humanidade. No entanto, não lhe comunicou, para não o fazer sofrer ainda mais, o que lhe foi oferecido, que era que ele estava disposto a morrer na cruz. Apesar disso, o coração de nosso José já prenunciava, se não totalmente, pelo menos em parte, o que o seu menino Jesus teria sofrido com o tempo, pelo que chorou inconsolavelmente. A Divina Mãe, embora estivesse mais aflita e sofrendo do que ele, consolou-o e encorajou-o a sofrer com paciência, pois assim o Divino Pai se agradou e assim o santo foi tranquilizado e totalmente conformado à divina vontade. Depois de terminar as suas ofertas e pedidos, o divino menino dirigiu o seu olhar amoroso para o seu José e, curvando sua cabeça, ele o convidou a se aproximar. E ele o fez com grande submissão e respeito. Então o divino infante, o menino, estendeu suas mãozinhas em direção ao rosto de seu José e o acariciou suavemente com suas mãozinhas. O santo sentiu-se muito consolado por isto e assim permaneceu ajoelhado no chão, adorando a majestade do divino infante.
e desfrutando de suas carinhosas carícias. Então ele se aproximava dos pés do seu Jesus e os beijava com amor. E ele enlouqueceu, enquanto olhando a sua graça e beleza, e nunca se cansava de beijá-lo e prestar seus respeitos. Observava a candura das carnes divinizadas do seu menino e não sabia como se distanciar delas, sempre se sentindo atraído por venerá-las, deleitando-se com elas, e alimentando-se no rio das consolações divinas, que ele estava experimentando ao fazer esses atos de amor e respeito. Ao receber de Jesus alguma graça especial no êxtase sublimes que tinha, o rosto do santo permanecia como de um anjo, coberto de uma clareza, de uma luz que confortava quem olhava, causando ao mesmo tempo admiração e espanto. E aconteceu que, ao sair de casa para lhe dar a comida necessária, para buscar a comida, encontrou várias pessoas, que ao verem o rosto de José ficaram espantadas e sentiram-se atraídas a reverenciá-lo. E mesmo que fossem idólatras, Deus permitiu que fossem espectadoras daquele prodígio, movendo seus corações para se aproximar-se do santo e lidar com ele, para que fossem iluminados por suas palavras sobre o conhecimento do Deus verdadeiro. E de fato, houve alguns que corresponderam à graça, porque se aproximaram do santo homem e começaram a conversar com ele, e ficaram extasiados com suas palavras e seus modos gentis, pelos quais frequentemente ficavam com ele o nosso José, com todos em grande bondade. Procurava fazê-los conhecer as verdades da fé, e que só havia um Deus, Criador e dono de tudo, e que os ídolos por eles adorados eram falsos deuses. Mas isso ele fez com eficácia, e de tal maneira que sem muito esforço os fez entender a verdade. E isso ele fez não publicamente, mas em particular com aqueles que o conheciam, de modo que conseguiu atrair mais algumas almas dispostas a conhecer o Deus verdadeiro, e isso nunca foi publicado pela cidade enquanto o santo lá vivia. Antes, cada um daqueles que haviam sido iluminados procuravam atrair o conhecimento do Deus verdadeiro para aqueles com quem lidavam familiarmente com eles. E depois as virtudes que o nosso José praticou e a santidade de sua vida serviram de exemplo a cada um, e as suas palavras ressoaram no coração dos que o trataram, porque não só eram palavras cheias do Espírito de Deus, mas também porque foram acompanhados por suas apresentações sagradas e pelas virtudes que o santo possuía no mais alto grau. Próximo capítulo: os aborrecimentos e perseguições de Satanás na estada do Egito. Embora o nosso afortunado José se encontrasse entre tantos consolos de espírito pela doce conversa que teve com o seu Jesus e com sua esposa Maria, não faltou angústia e amargura, permitindo que Deus provasse seu servo muito fiel e que o exercesse na prática das virtudes mais sublimes, que o experimentasse, o exercitasse na prática das virtudes mais sublimes. Nosso José era odiado até a morte pelo inimigo de Deus, pelo nosso inimigo comum, que procurava todos os meios para quebrar sua invencível paciência e perturbar a paz do seu coração. Por isso, instigações muito perversas acontecia contra o santo, pondo em seu coração, no coração de muitas pessoas, um olhar contra São José. E de fato, alguns não podiam suportar ou apreciar isso, porque sendo eles das trevas, odiavam a luz. E muitos lá no Egito concordavam em maltratá-lo e também tentar expulsá-lo de seu país. E era isso que o diabo pretendia, pois temia a conversão de muitos por causa dos exemplos e palavras do santo José, para o qual um dia, de propósito, foram procurá-lo. E assim que o encontraram, se aproximaram e falaram palavrões,
Perguntaram-lhe o que ele tinha vindo fazer no Egito, sabendo muito bem que não lhe podiam fazer mal se Deus não tivesse permitido. Apesar disso, tinha muito medo, pensando que iriam para a casa onde morava sua esposa e o menino, e se incomodaria ao ver sua perversidade, pela qual se confiava muito ao seu Deus para que os libertasse de todo o mal e tirar o poder aos seus adversários, o inimigo infernal, para que não causassem nenhum dano. E disse a Deus: Ó meu Deus, tu sabes para que eu estou aqui e por que faço aqui a minha morada. Portanto, defendei-me. Defendei meu filho, o seu filho unigênito, e a sua mãe, e ao seu servo, que sou eu. Não quero outra coisa, além de cumprir a vossa santa vontade. Se é a vossa vontade que sejamos afligidos e perseguidos, seja eu quem tudo sofra. Eu alegremente aceito as ofensas, os insultos e os golpes, contanto que eles deixem minha esposa e meu Jesus em paz. Nunca permite que eles sejam maltratados, nem com palavras, nem com atos. Esta graça que considero justa, peço-lhe que não me negue. Assim falou o próprio José paciente, ao voltar para casa, e Deus não deixou de confortar internamente o seu servo, garantindo-lhe que não abandonaria a fúria daqueles malvados, mas ele sempre protegeria e defenderia assim o santo. Fica consolado. Ao chegar em casa, encontra sua esposa com o menino Jesus nos braços, que o olhava com o rosto sorridente, implorando a mãe para lhe dar nos braços. José o recebeu com muita consolação de sua alma e ficou todo feliz e consolado, gozando das queridas delícias do seu Jesus, a quem ele expôs sua angústia do passado e implorou que pedisse luz e graça ao seu divino Pai. Assim, ele devolveu os ferimentos recebidos, entregou os ferimentos recebidos por São José ao Pai, desejando o bem a todos aqueles que o maltrataram. Mais tarde, ele narrou o que aconteceu com sua esposa Maria, que sabia de tudo de antemão, e ela o exortou a ter paciência, a encorajá-lo a não temer nada, e disse-lhe que naquela angústia Deus queria colocá-lo à prova na sua fidelidade, de José, na fidelidade de José, e ao mesmo tempo enriquecê-lo com seus méritos. O nosso José sempre foi mais consolado e encorajado pelo sofrimento, e mesmo tendo que percorrer a cidade para se prover do que lhe era necessário, sempre ia lá preparado para sofrer todos os encontros ruins que teve e que foram muitos, porque os obstinados perversos falavam mal do santo e instigando muita gente contra ele. O inimigo infernal usou-os para torná-lo odiado e perseguido por muitos, apesar de cada um conhecer claramente a sua inocência e bondade, e de não ser capaz de fazer mal a ninguém. Enquanto se cuidava e tratava apenas do que correspondia ao seu trabalho, nem mesmo observando os caminhos pelos quais passou, porque sempre estava voltado para Deus, foi novamente encontrado por aqueles malvados que o perseguiam, que o maltrataram com palavras insultuosas e novamente o intimidaram a deixar o Egito. O santo, com grande humildade, respondeu-lhes que tivessem paciência, que partiria quando fosse do agrado do seu Deus. E daí surgiram palavras para o maltratar muito mais. Mas o santo se calou e ofereceu tudo com paciência invencível e rezou muito por eles. No entanto, nunca foi à casa onde vivia o santo, pois ficava num local muito recluso e onde não compareciam pessoas. Apesar disso, tentaram várias vezes, mas nunca foi possível, sendo sempre impedidos. Estes, depois de terem perseguido muito santo, cansaram-se e, refletindo sobre sua grande paciência, deixaram-no viver em paz, de que o nosso São José ficou muito feliz. Mas o inimigo não estava em paz, e sempre mais furioso tentava de todas as formas fazer José sair daquele país, onde ele, o demônio, deveria ser adorado por aquela nação cega.
pelo que passou a instigar os outros com modos mais inapropriados e a pôr no coração a ideia de maltratarem o José e a sua mulher, que foi de uma angústia muito maior do que a primeira para o nosso José. Já estava começando a se espalhar pelo Egito, porque a esposa de nosso José era de uma beleza muito bonita, muito singular, o que serviu a mais de um daqueles homens maus como motivo para ansiar por tirá-la do seu marido. Tanto mais que consideravam ele como um homem de espírito pequeno e eles pensaram que ele não iria resistir. Então, diziam aquelas perfídias instigadas pelo demônio: este é um pobre desprezível que temos certeza que antes disso ele ficará calmo. Este particular foi comunicado ao nosso José, do qual sentiu grande amargura, não tanto por temer que sua mulher sofresse algum mal, porque tinha certeza de que Deus a protegeria e defenderia, mas que imediatamente lhe veio à mente a ofensa que eles queriam fazer com ela, no momento em que percebeu sua gravidez e quis deixá-la. Ele temeu, ele lembrou, do que ele fez com ela quando percebeu sua gravidez e quis deixá-la. Ele temeu que Deus, como castigo por sua infidelidade, quisesse permitir tamanha angústia, pela qual ficou muito perturbado e imediatamente foi para casa, onde encontrou sua esposa em oração e seu Jesus que estava dormindo. O assustado José não queria tirar a mulher da oração, nem distraí-la da tremenda contemplação em que ela se encontrava. Por isso afastou-se também para rezar e implorar a Deus que o livrasse de tão grande angústia. O aflito José chorou amargamente e disse ao seu Deus que, se o tivesse permitido, seria merecidamente punido pelo erro que já havia cometido ao querer abandonar sua santa esposa. Mas todo aflito dizia: Senhor, eu sei o fim para o qual eu queria fazer isso, Você sabe o fim para o qual eu queria abandonar minha esposa, não tendo sido informado do que aconteceu com minha esposa. Ele o confortou e garantiu que seu Deus nunca teria permitido isso. Ele se sentiu confortado e garantido que seu Deus nunca teria permitido isso. Então o santo, se humilhando, sempre pedindo ajuda, novamente pediu perdão à esposa pela decisão de que ele havia tomado naquele momento de abandoná-la. E disse-lhe: ó minha esposa, já sei que me perdoaste de todo o coração e eu pedi perdão e pediste perdão da parte de nosso Deus. Agora eu imploro que você me perdoe novamente e peça ao nosso Deus pelo perdão novamente, Peça perdão novamente e pela graça de que nunca serei privado. E há uma graça de que nunca serei privado de você. E o que eu faria, minha esposa, sem você? Oh, como meus dias terminariam em tristeza e amargura. Oh, que infeliz eu seria. A Divina Mãe voltou a tranquilizá-lo e encorajou-o a não temer. O santo consolou-se com as palavras eficazes de sua amada esposa e todo o seu rosto estava sereno e muito mais a sua alma, que estava trespassada por uma aguda dor. Enquanto isso, o divino menino acordou com olhos benignos e amorosos ao seu amado José e o queria em seus braços. O santo o recebeu em seus braços com muito carinho e o abraçou com muito amor. Seu Jesus fez dele muitas delicadezas infantis, e o afortunado José caiu em êxtase de felicidade, onde grandes mistérios lhe foram revelados, e ele também sabia como seu Deus queria testá-lo em muitas coisas e dar-lhe oportunidade de adquirir méritos e praticar as virtudes que ele gosta muito. O nosso José passou muito tempo nesta alegria com Jesus nos seus braços, e ao regressar do êxtase, todo feliz e contente, agradeceu ao seu Deus e depois à Divina Mãe pelo que tinha dito para sua consolação, e então juntos louvaram a Deus. Então esta angústia desapareceu, porque Deus não permitiu que aqueles malvados executassem o seu plano horrendo, porque lhes enviou tanta angústia que já não pensavam no que tinham decidido fazer contra o nosso José.
Depois desta angústia para o nosso José, e quando ele estava completamente em paz, surgiu outro problema de considerável consideração. E foi que quando uma determinada ferramenta e tábuas foram roubadas de alguém que fazia o mesmo trabalho que José, o nosso José foi imediatamente acusado por este fato, que sendo pobre e portanto errante, os levou para se ajudar. E eles acreditaram que ele era culpado de muitos crimes a esse respeito. Disseram: Este é certamente o culpado, e não é por acaso que veio daqui, porque sendo tão pobre, não duvidamos que tenha roubado outras coisas do seu país para poder viver. O nosso José foi apanhado por ninguém menos que aqueles que tinham roubado as coisas, e com palavrões foi interrogado, perguntando-lhe para onde as tinha levado. Nosso José inocente encolheu os ombros e disse claramente que não sabia de nada. E embora sua inocência fosse conhecida por todos os presentes, apesar disso não faltaram aqueles que o maltrataram e o insultaram, ameaçando puni-lo. O santo não disse nada em sua defesa, apesar de ser muito pobre, gostava de sua pobreza e não buscava nem se preocupava com nada, pois o que tinha já lhe bastava. E se quisessem privá-lo também daquele pouco que tinha, ele não se importava nem um pouco, porque Deus o ajudaria em suas necessidades. Deus permitiu que todos se acalmassem com as palavras do seu servo fiel e o deixassem em paz. Esse marido, o nosso marido José, foi até sua esposa e lhe contou o que havia acontecido com ele. E a Divina Mãe Maria o consolou e o encorajou a sofrer com paciência para adquirir tantos méritos. E então deram graças a Deus por tê-lo libertado de tão graves angústias. Aí foi achada a pessoa que tinha roubado as coisas, e assim todos se convenceram da inocência de nosso José, que ao saber disso não censurou os seus caluniadores, mas sofreu tudo com paciência. Esses caluniadores nada se desculparam com o santo, porque o consideravam uma pessoa desprezível, digna de ser ignorada. O infernal inimigo também ficou muito confuso com esse fato e ficou muito mais furioso com o santo ao ver que não só não poderia fazê-lo perder a paciência em meio a tantas angústias, mas que o santo usou de tudo para adquirir maiores méritos. No entanto, o inimigo não parou de incitar, agora de um ou outro contra o santo, de outra forma contra o santo, de modo que quando nosso José saía de casa, encontrava sempre quem o maltratasse e zombasse dele. A paciência de nosso José foi prodigiosa enquanto esteve no Egito, porque nunca faltou angústia. Porém, o santo nunca se ressentiu com ninguém nem se queixou, mas tudo sofreu com paciência, resignação e alegria. Não disse outra coisa aos seus perseguidos, além de que Deus te perdoe. E de fato também acompanhou as obras com suas palavras, porque orou muito a Deus por elas e desejou o seu verdadeiro bem, isto é, que eles venham ao conhecimento do Deus verdadeiro, e derramou muitas lágrimas para obter esta graça. Nosso José estava também agitado por um terror muito grande, que Deus permitiu que o seu servo o exercesse em virtude. E foi que, quando se viu entre o povo bárbaro que era inimigo do Deus verdadeiro, ele sempre teve medo que eles pudessem ofender ou maltratar sua esposa e seu filho. E ele teve este pensamento que quase sempre o atormentava, dizendo a si mesmo: Estes querem me machucar, e para me aborrecer são capazes de maltratar minha esposa e a criança divina, e de expulsá-los de casa, quando eu não estiver presente. Portanto, quando o santo estava fora de casa, ele estava sempre com tristeza em seu coração, e cada hora parecia mil para ir para casa e ver se algo havia acontecido com sua esposa, e mesmo se ele tivesse certeza de que Deus tinha um particular cuidado com ela, apesar de tudo isso, Deus permitiu que o santo sempre tivesse essa dor. No entanto, tudo sofreu com tanta resignação que nunca foi visto inquieto ou perturbado, mas sempre com um rosto sereno e jovial,
com os mesmos que o maltrataram. Ele sempre teve um rosto sereno e nunca mostrou a ninguém, não só raiva, mas também nenhuma perturbação, como se nunca tivessem recebido algum desgosto, do qual aqueles bárbaros também eram admirados e não sabiam entender como o santo era tão indiferente a todas as coisas contrárias que diziam a ele. Fiat.